Gente boa, aqui é o Marcel Melinski, esse é o Nerds Contra o Tempo e hoje a gente vai falar sobre a origem de uma das minhas mídias favoritas. Esse é o primeiro vídeo de uma série que vai contar a história dos videogames e a gente vai falar desde antes do Atari 2600 até as gerações atuais de consoles. A origem do videogame é uma coisa muito controversa. Muita gente acredita que o pai da mídia é um cara chamado Nolan Bushnell, que é o fundador da Atari. Mas então, é necessário aceitar que o videogame ele é um filho direto do computador, surgido no meio da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período em que os Estados Unidos e a União Soviética estavam em conflito ideológico para ver quem tinha o melhor sistema político. E esse conflito era mostrado para o mundo através de avanços tecnológicos que cada uma das potências fazia. Lá na longínqua primeira temporada eu fiz um vídeo falando sobre Guerra Fria, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do canal, quem tiver interesse sobre o assunto dá uma clicada lá, fala sobre o Homem-Aranha também, é bem legal. Nesse período da Guerra Fria, os Estados Unidos investiu muito no desenvolvimento de computadores, porque eram essas máquinas que faziam cálculos extremamente complicados, como por exemplo para traçar rotas de aviões, estatísticas, esse tipo de coisa. Mas os computadores não eram uma coisa difundida na sociedade que nem é hoje em dia. Somente quem tinha acesso a esse tipo de máquina eram os governos, as grandes corporações e os militares. Tanto que os primeiros jogos eletrônicos eram voltados para treinamento de guerra, como por exemplo o Rustfile, de 1955. Ele simulava um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, quem lançou o primeiro jogo eletrônico de fato foi o Reino Unido. Ele lançou um jogo chamado NIN, de estratégia matemática. Ele rodava num computador chamado Nimrod. Um outro jogo também que foi importante para esse comecinho da história do videogame foi o Tennis for Two, criado pelo físico norte-americano William Higginbotham. Esse jogo ele não rodava num console ou num computador como hoje em dia, ele rodava num aparelho chamado osciloscópio, que é uma máquina que os eletricistas usam para medir corrente alternada e corrente contínua. Ele é usado até os dias de hoje. Durante esse período não era comum os computadores terem monitores. Geralmente as pessoas sabiam o que estava acontecendo com eles através de papéis e folhas perfuradas. Uma exceção a essa regra é o PDP-1, um computador que tinha interface gráfica e tinha sido adquirido pelo Instituto de Tecnologias de Massachusetts. Foi lá que o programador Steve Russell desenvolveu o Space Wars, o primeiro jogo de tiro da história, em 1962. O jogo fez tanto sucesso que ele começou a vir de fábrica nos computadores PDP-1, ou seja, toda universidade que recebia um computador desse invariavelmente recebia uma cópia do Space Wars também. Esse jogo acabou influenciando muitos outros programadores a desenvolver seus próprios jogos. Um dos programadores que foi inspirado por esse jogo foi Nolan Bushnell, que praticamente viciou nesse jogo. Naquela época já existiam casos com máquinas de jogos, mas a maioria era bem simples. Elas eram basicamente ou mecânicas ou com uma eletrônica bem simples, tipo essas máquinas de basquete, de bater no jacaré que a gente tem hoje em dia em bufês infantis e em shoppings. O Bushnell teve a ideia de colocar o Space Wars em uma dessas máquinas. Foi assim que nasceu o primeiro arcade, o jogo chamado Computer Space. Apesar da ideia ser extremamente inovadora, ela foi um fracasso de vendas, mas Nolan Bushnell não desistiu. Ele e seu amigo Ted Dabney fundaram uma empresa chamada Atari e em 1972 eles lançaram seu primeiro produto, um simulador de tênis chamado Pong. O jogo não era exatamente original, ele tinha sido baseado no jogo que vinha no Odyssey 100, um dos primeiros consoles caseiros do mundo. O primeiro de fato foi a Brawl Box, desenvolvida pelo engenheiro Ralph Baer. Esse conceito do Brawl Box foi comprado pela empresa Magnavox. Foi em cima desse conceito que foi criado o Odyssey 100, inaugurando assim a primeira geração de videogames. Diferente dos jogos de hoje em dia, o Odyssey não tinha vários cartuchos com vários jogos diferentes. Ele vinha somente com o Pong na memória e umas máscaras coloridas pra gente grudar na tela da TV e fingir que tava jogando uma coisa diferente. Na verdade, era uma enganação absurda. Odyssey is tennis, roulette, football and hockey, analogic, and geography. A partir daí, várias outras empresas começaram a desenvolver os seus próprios jogos com suas próprias versões de Pong. Aqui no Brasil, um dos mais populares foi o Telejogo. A galera que é mais velha, que assina o canal, e os pais de muita gente que tá aqui provavelmente vai lembrar desse console. No ano de 1976, uma empresa de tecnologia chamada Fairchild Semiconductors lançou no mercado seu primeiro videogame, um console chamado Fairchild Channel. Esse foi o primeiro console que tinha a possibilidade de você ter vários cartuchos e trocar de jogo. Isso inaugura a segunda geração de videogames e também abre a possibilidade de uma série de empresas fazerem a mesma tecnologia. Uma das empresas que se aproveitou dessa tecnologia foi a Atari, que desenvolveu seu console, o Atari 2600. Esse console praticamente dominou o mercado de videogame durante o começo da década de 80. Para esse console foram lançados vários jogos, como Pitfall, Adventure, Enduro, Space Invaders, entre muitos e muitos outros.
Porém, alguns jogos para Atari não são lembrados pela sua qualidade, muito pelo contrário, eles são lembrados por quase destruir a indústria dos videogames. Por exemplo, em junho de 82 estreou o filme E.T., que foi um dos maiores sucessos do verão norte-americano. A Atari viu nisso uma oportunidade e comprou os direitos para fazer o jogo do filme. A ideia é que o jogo estivesse pronto nas prateleiras das lojas até o Natal daquele ano, então ele teve que ser desenvolvido às pressas e é óbvio, o jogo ficou uma porcaria. Infelizmente a Atari tinha investido muito na produção do jogo, então todas as lojas tinham várias cópias dele. O resultado foi que vários desses cartuchos ficaram encalhados, ocupando espaço de estoque nas lojas. Então, para se livrar desses cartuchos, a Atari pagou para enterrarem todos eles no aterro. Por anos, a galera achou que isso aí era uma lenda da história dos videogames, mas em 2014 foi feito um documentário e foi constatado que essa história era real. Um outro jogo que também foi produzido às pressas e ficou um lixo, por incrível que pareça, foi o Pac-Man do Atari. Esse jogo foi produzido pela empresa Namco e criado por Toru Watanin. Esse cara até aparece no filme do Adam Sandler chamado Pixels. Bom menino. Alguém mata esse lixo, idiota! O Pac-Man foi um dos maiores sucessos da história do videogame nos arcades, e a galera da Atari pensou que esse sucesso ia se repetir no console. Porém, a versão para o console foi produzida às pressas e o jogo ficou muito diferente da versão de arcade. Vários jogos e consoles ficaram encalhados nas prateleiras das lojas e várias empresas de desenvolvimento de jogos quase foram à falência, inclusive a Atari. Em meio a esse cenário, surge uma empresa japonesa trazendo uma proposta de mercado completamente diferente. A Nintendo foi fundada em 1889 e ela fabricava um tipo de jogo de baralho tradicional japonês. Ela só foi entrar no mercado de videogame em 1977, quase 100 anos depois da sua fundação. Ela fabricou um console chamado Color TV Game, que para variar, rodava variações de Pong. Mas a grande inovação da Nintendo foi lançar o primeiro videogame portátil, um videogame chamado Game & Watch, desenvolvido por Gunpei Yokoi. Esse tipo de videogame acabaria se tornando uma das maiores especialidades da Nintendo. O legal é que se a gente pegar o design desse Game & Watch, a gente pode ver que ele é muito parecido com o Nintendo DS, o console mais vendido da Nintendo. Esse Game & Watch, como o nome diz, é um videogame que tinha um relógio junto, e geralmente os jogos desse videogame eram estrelados por um boneco todo preto. Anos mais tarde, esse boneco ele seria jogável no game Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS e Nintendo Wii U. Ele ficaria conhecido como Mr. Game & Watch. Um outro cara que é muito importante, que a gente tem que citar nesse começo da história do videogame, é Shigeru Miyamoto. Esse sujeito desenvolveu o jogo Donkey Kong em 1981. Foi nesse jogo que o Mario fez a sua primeira aparição. Ele ainda era chamado de Jumpman nessa época. O Mario só iria ganhar esse nome em 1982 no jogo Donkey Kong Jr. e só iria ganhar um jogo próprio em 1983 no jogo Mario Bros. A Nintendo lançou alguns outros arcades também, mas a grande maioria não chegou a fazer sucesso aqui no ocidente. A Nintendo só iria fazer um sucesso estrondoso, mundial, na terceira geração, com o lançamento do seu console, o Nintendo 8-bits. Mas isso a gente vai ver na segunda parte da história do videogame aqui no Nerds Contra o Tempo. Mas apesar das outras gerações de videogame acabarem ficando mais conhecidas que a primeira e a segunda, essa primeira leva acabou influenciando muitas obras atuais. Como por exemplo o livro Armada e Jogador Número 1, do escritor Ernest Cline. No cinema acabou influenciando também o filme Detona Ralph da Disney. Bem-vindos à Estação Central de Jogos. Trens com destino a todos os jogos já vão partir. Fica difícil gostar do trabalho quando ninguém mais curte o que você faz. E o filme Pixels do Adam Sandler, que apesar de ser um filme do Adam Sandler, não é tão ruim assim. Então é isso aí, gente boa. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, nos seguir no Twitter, assinar nosso canal e deixar um comentário aí dizendo o que achou do vídeo e dando as ideias para os próximos episódios, beleza? Muito obrigado por nos acompanhar e logo menos a gente se vê. Falou!